Boa noite. No Dande estão encerradas todas as casas que se dedicavam à compra e à venda de metais ferrosos. Presidente João Lourenço lança repto no Dubai a homens de negócios e mostra o que está a ser feito em Angola para a atração de novos investimentos. Temperaturas caem para menos de 26 graus na Polónia. Rio fica congelado. Turistas e moradores aproveitam para caminhar sobre o gelo. E a Espanha vai proibir a utilização de redes sociais a menores de 16 anos. Hoje é terça-feira, dia 3 de fevereiro. Está a começar o Telejornal. O Presidente da República reafirmou hoje que a África está preparada para explorar novas formas de atração de capital global. No lançamento da Cimeira Global sobre Investimento em África, o também Presidente da União Africana disse estar a testemunhar uma mudança no paradigma sobre como atrair investimentos para a África, tendo presente a necessidade do continente desbloquear o valor dos seus ativos soberanos para acelerar o seu desenvolvimento e crescimento, tendo em conta a Agenda 2063. Seguimos agora até ao Dubai. E lá está o enviado especial da TPA, Isidro Sanhanga. Isidro, muito boa noite. Um dia cheio na agenda do Presidente da República. Vamos aos detalhes. Muito boa noite, Ernesto Bartolomeu. De facto, um dia muito cheio em termos de agenda presidencial nesta missão que realiza aqui no Dubai, Emirados Árabes Unidos. A Cimeira Mundial de Governos começou hoje. Houve, portanto, várias abordagens em termos de, sessões temáticas, portanto, a começar por questões sobre tecnologia, as questões de geopolítica, investimentos e outros temas. Mas o dia fica marcado por esta abordagem do Presidente da República sobre, investimentos em África, e o chefe de Estado proferiu um discurso na cimeira de lançamento de investimentos globais em África, e esse discurso faz eco aqui no Dubai. Vamos acompanhar extratos desse discurso. É com imensa satisfação que me junto a vós hoje para o lançamento da Cimeira Global de Investimento em África. Este evento materializa o espírito da Cimeira Mundial do Governo, organizada pelos Emirados Árabes Unidos, um espaço de reflexão sobre as mudanças na ordem mundial e sobre a necessidade de uma governação proativa e responsável. É também um momento de mobilização coletiva para reafirmarmos que a África está preparada para explorar novas formas de atração de capital a nível global. A vossa presença é um testemunho da visão partilhada que nos une, o de uma África próspera, dinâmica e interligada. Desejo enaltecer a visão, paixão, determinação, compromisso e liderança do Dr. Akinwumi Adesina. Após os seus 10 anos de liderança transformadora à frente do Banco Africano de Desenvolvimento, foi com prazer que o recebi em Luanda em outubro de 2025, onde me apresentou a sua visão para a Cimeira Global de Investimento em África, que iria cofundar juntamente com a senhora Marguerite Krauss, da APCO. Manifestei na altura o meu grande apreço pela iniciativa e formalizei o meu compromisso de apoio integral, bem como o da República de Angola.
Desejo também expressar a minha gratidão à senhora Margaret Krauss pela cofundação da Cimeira Global de Investimento em África e pela sua hospitalidade e empenho em nos receber. Estamos a testemunhar uma grande mudança de paradigma sobre como atrair investimento para a África, tendo presente a necessidade da África desbloquear o valor dos seus ativos soberanos para acelerar o seu desenvolvimento e crescimento para concretizar a Agenda 2063, a África que queremos. As tendências recentes nos alinhamentos geopolíticos globais enviam um sinal muito importante para a África. O continente deve se desenvolver através da disciplina nos investimentos. O nosso continente, com cerca de 40% das reservas globais de minerais, metais e elementos raros, detém a chave para a transição energética global, especialmente para a geração de energia renovável e para os sistemas de armazenamento de energia em baterias e veículos elétricos. O gás natural da África pode alimentar os sistemas energéticos em todo o mundo. As florestas e a biodiversidade tornam a natureza parte do nosso saldo global de recursos para o desenvolvimento do continente. A África deve cada vez mais aproveitar estes ativos soberanos, monetizando-os para desbloquear valor. É precisamente isso que a Cimeira Global de Investimento em África vai apoiar os países africanos a fazer. Esta iniciativa representa uma ponte institucional que, bem estruturada, ligará a África aos investidores globais de modo seguro, sustentável e mutuamente vantajoso. Vamos demonstrar claramente como os investidores de capital precisam de modelar os seus retornos de longo prazo com maior confiança. Presidente da República João Lourenço no lançamento da Cimeira Global sobre Investimentos em África. O chefe de Estado angolano, que também nessa altura preside a presidência, exerce a presidência rotativa da União Africana, assegurou que nesta relação com os investidores, o Fórum Global de Investimentos em África vai trabalhar com previsibilidade, com regras estáveis, com incentivos transparentes e respeito pelos contratos. A Cimeira Global de Investimento em África trabalhará com os países africanos para oferecer aos investidores essa previsibilidade, com regras estáveis, regimes de incentivos transparentes e contratos respeitados. No caso concreto da Angola, estamos a implementar reformas estruturais de grande impacto econômico e social. Desde 2019, que Angola privatizou mais de 100 empresas que se encontravam sob domínio público, abrindo oportunidades nos setores da energia, dos transportes, das finanças e outros. Simplificamos os procedimentos de investimento através da janela única de investimento. Modernizamos o quadro legal para garantir transparência e proteção ao investidor, entre outras reformas estruturais favoráveis ao investimento. Permitam-me ainda destacar alguns dos ativos soberanos estratégicos que Angola oferece aos investidores globais. Somos dos maiores produtores de petróleo em África, mas estamos também a expandir rapidamente o nosso setor de energias renováveis, com o objetivo de atingir cerca de 70% de energia renovável já para o próximo ano. O nosso setor mineiro é rico em diamantes, ouro e minerais críticos e tem sido alvo de reformas estruturais que garantem a transparência e são favoráveis aos investidores. A agricultura e o agronegócio são prioridades e contam com incentivos governamentais específicos. As nossas iniciativas de infraestrutura, como o transformador Corredor de Lobito e as novas concessões portuárias e aeroportuárias, estão a posicionar Angola como um hub logístico regional
e estamos a abraçar a economia digital, a abrir o nosso setor de tecnologias de informação e comunicação e a modernizar os serviços financeiros para o futuro. Trabalhemos juntos através da Cimeira Global de Investimento em África para construir um futuro que proporcione um impacto duradouro para os nossos povos e para o mundo. Espero dar-vos as boas-vindas a Angola para a primeira Cimeira Global de Investimento em África, que terá lugar ainda este ano em Luanda. Presidente da República João Lourenço, em dia de trabalho intenso aqui no Dubai, Emirados Árabes Unidos, onde desenvolveu várias outras atividades que também têm espaço de notícia neste telejornal, mas por agora rebuscando as últimas palavras do seu discurso, este que acabamos de reproduzir, vale dizer então, destacando que ainda este ano Angola vai acolher em Luanda a Cimeira Global sobre investimento em África na sua primeira edição. Ernesto Bartolomeu. Isidro Sanhanga, enviado especial da TPA ao Dubai, muito obrigado, boa noite e continuação de bom trabalho. E à margem da Cimeira Mundial de Governos, o Presidente da República manteve encontros com a Secretária-Geral da ONU para o Turismo, com o Presidente da Confederação Suíça e com o Primeiro-Ministro da Sérvia. Dos trabalhos da Cimeira Mundial de Governos, o Presidente da República, João Lourenço, manteve encontro com a Secretária-Geral da ONU Turismo, Sheikha Al-Nuas, numa altura em que, no âmbito do processo de diversificação da economia nacional, o Executivo angolano implementa políticas focadas no desenvolvimento da também conhecida por Indústria da Paz. Angola, como sabe, é um país que em África lidera os esforços da infraestruturação do país. Nós no ano passado realizamos uma grande conferência dedicada à atração de investimentos em infraestruturas e, portanto, o domínio do turismo é também um daqueles que necessita de investimento em infraestruturas. O segundo domínio em que com a ONU Turismo nós vamos desempenhar particularmente o nosso papel é no domínio do treinamento e da formação técnico-profissional. Nós precisamos de ter os nossos jovens, as nossas jovens treinadas para responderem positivamente aos desafios da indústria da hospitalidade. O Presidente da República manteve igualmente encontro com o Presidente da Confederação Suíça, Guy Parmelin, com quem abordou questões inerentes às relações bilaterais e outras da agenda político-diplomática e internacional. Por último, o Presidente da República, João Lourenço, reuniu-se com o Primeiro-Ministro da Sérvia, Duro Makut, encontro que serviu para abordar as relações entre Angola e a Sérvia. E no Dubai, o nosso país apresentou duas grandes propostas, nomeadamente o fomento ao turismo e também a empregabilidade. Na Cimeira Mundial de Governos, fala-se das mudanças globais e rápidos desenvolvimentos em setores vitais, numa abordagem sobre os principais desafios e oportunidades. Em última análise, perspectiva-se o papel dos governos na criação das bases para o desenvolvimento comunitário em todo o mundo. Integrantes da delegação presidencial angolana participam de várias sessões que decorrem no âmbito do fórum, como é o caso do ministro Márcio Daniel, titular da pasta do turismo. Há um painel de alto nível dedicado aos líderes do turismo. Nós fomos convidados para, junto com outros países africanos, nomeadamente a Gâmbia, e os principais players mundiais da indústria, cadeias hoteleiras, agências de viagens, para discutirmos o futuro do turismo. Isso sobretudo porque no contexto atual, sobretudo para países africanos, uma vez
sabemos que a África é o continente com a maior taxa de crescimento da população e o continente mais jovem, a demanda de postos de emprego é muito grande e temos que olhar para setores que sejam intensivos em mão de obra, setores que são grandes geradores de postos de emprego e o turismo é um deles. E a Ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social vai estar presente na mesa redonda sobre o futuro do Sul Global, numa abordagem sobre conquistas e desafios. Temos 5 questões muito importantes que vão ser inseridas e foram uma exigência da organização. Aqui devemos falar de Angola enquanto característica desses países do Sul Global, onde todos eles, países em desenvolvimento, quase todos têm o mesmo debate, as mesmas lutas e políticas para poder debelar esses problemas. E estamos a falar das questões ligadas à pobreza extrema, à pobreza moderada, como ultrapassá-las. Estamos a falar também das questões ligadas à educação, à inserção, à integração da educação da população, as questões ligadas à empregabilidade, o combate ao excesso de informalidade que esses países todos têm e também as questões ligadas àquilo que deve ser, digamos, a baixa da taxa do desemprego. De acordo com a programação da Cimeira Mundial de Governos, até o dia 5 de fevereiro deverão ser realizadas 445 sessões animadas por 450 palestrantes internacionais. Nelson Venâncio, Ludmilson Gomes, Mateus Lucas e Isidro Sanhanga, TPA, Dubai. E na agenda do Presidente da República ao Dubai, e refiro-me à agenda diplomática, tivemos a oportunidade de mostrar aqui no telejornal o encontro que manteve com o vice-presidente da Sérvia, no dia em que o embaixador Eduardo Otávio apresentou ao Presidente da Sérvia, Aleksandar Vučić, as cartas credenciais para o início de funções de chefe da missão diplomática de Angola naquele país dos Balcãs. De acordo com uma nota de imprensa da Embaixada de Angola na Sérvia, enviada hoje à TPA, após o ato da apresentação das cartas credenciais, o chefe de Estado sérvio concedeu uma audiência ao diplomata angolano. A ocasião foi aproveitada para ambos manifestarem a vontade política de reforçar a cooperação bilateral, bem como de dinamizar os laços históricos de amizade e solidariedade que unem Angola e a Sérvia. E após semanas com temperaturas abaixo de 26 graus, devido ao inverno europeu, parte do rio Fístula, na Polónia, congelou no último final de semana. As imagens que estão a acompanhar foram divulgadas ontem nas redes sociais e mostram turistas e moradores a circular em cima do gelo formado onde o mais longo rio polaco encontra o mar Báltico. Foi possível ver muitos cidadãos com os seus animais de estimação e crianças a brincarem na neve. Na Polónia, as temperaturas, já que dissemos, chegaram a menos de 26 graus centígrados. E por cá, o calor apertou. Dalila, boa noite. Boa noite, Ernesto. Frio nos Balcãs, tal como o INAMED previa ontem, hoje, pelo menos aqui em Luanda, o calor apertou, as temperaturas passaram dos 30 graus de máxima. Com certeza, Ernesto. Como é que vamos estar nas próximas 24 horas? Vamos continuar com bastante calor, principalmente para a região norte, já o leste com chuva mais intensa. Vamos ao mapa? Vamos sim, ver o mapa fornecido pelo Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica, INAMET. Vamos olhar para a umidade relativa do ar, continua bastante alta em quase todo o país, com percentagens até 100%, ligeiramente mais baixa no centro-oeste e no sudoeste de Angola, onde as percentagens variam de 50% a 80%. A seguir,
vemos a primeira região norte e parte do leste, Cabinda com chuva moderada, Luanda e Catete com céu parcialmente nublado, as restantes cidades com chuva fraca, chuvisco e chuva fraca moderada, com probabilidade de ocorrência de trovoada isolada. Catete com 36 graus, continua a ser a cidade mais quente do nosso país. O tempo agora no centro e em parte do leste, como dissemos, o leste com intensidade de chuva, Luena e Kazombo com chuva moderada, podendo ser localmente forte, Benguela e Huambo com céu parcialmente nublado, Cuito com chuva fraca moderada, Huambo com 15 graus, é a cidade mais fria do nosso país. Vamos olhar para o tempo no sul de Angola, Ondiva com chuva moderada, podendo ser localmente forte, Moçambique com céu parcialmente nublado, as restantes cidades com chuva fraca moderada, probabilidade de ocorrência de trovoada isolada. É hora de vermos o tempo agora em Luanda. No momento com uma temperatura de 26 graus, é a temperatura habitual neste horário. Amanhã para Luanda não há previsão de chuva, céu parcialmente nublado, as temperaturas a máxima de 31 graus, já sabe que a sensação térmica é sempre de muito mais. Quinta-feira 30 e na sexta-feira voltamos a subir para os 31 graus. Dalila, muito obrigado. Obrigada, Ernesto. Boa noite. E amanhã cá estaremos para a temperatura de quinta, para a previsão de quinta-feira. Com certeza. Boa noite. E avanço-lhe agora para a Vice-Presidente da República, que reiterou hoje em Luanda o compromisso institucional e pessoal de Angola para com a igualdade do género. É um assunto de que vos vamos falar ainda neste telejornal. Recebe, no entanto, informações de que o facto foi sublinhado pelos registros, pelos avanços nos registros que foram feitos no nosso país. Esperança da Costa recebeu em audiência os juízes, conselheiros e presidentes dos tribunais constitucionais de vários países africanos e também do Brasil. A Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, recebeu em audiência aqui no seu gabinete em Luanda os presidentes dos tribunais constitucionais de vários países africanos e do Brasil, à margem de um fórum internacional dedicado à defesa dos direitos das mulheres, jovens e crianças. Este encontro de caráter protocolar permitiu a troca de impressões sobre o fórum, que reuniu representantes de mais de 20 jurisdições constitucionais africanas, com o objetivo de promover uma reflexão conjunta sobre a violência baseada no género. Durante esta audiência, foi destacado que Angola dispõe de um quadro constitucional sólido para a proteção das mulheres, crianças e jovens. Angola, em comparação com muitos outros países da África, tem, do ponto de vista da ossatura constitucional, regras bastante definidas em termos da proteção das jovens mulheres e das crianças. A Vice-Presidente da República reiterou o compromisso institucional e pessoal do Estado angolano com a promoção da igualdade de género e a defesa dos direitos fundamentais. No essencial, Sua Excelência Vice-Presidente fez foi reiterar o compromisso de Angola do ponto de vista institucional e também do ponto de vista pessoal, né? E realçou aqui a qualidade, a nossa particularidade, que é Angola, do ponto de vista da igualdade e da luta que temos feito, luta no bom sentido, né? Da igualdade do género. Nós temos bons exemplos, né? Boas referências. Os participantes elogiaram a organização do evento, a participação ativa das mulheres e jovens e os progressos registrados por Angola, incluindo o desenvolvimento de Luanda e a modernização das infraestruturas. I'm excited to see Luanda. I was here. Ver o progresso de Luanda, porque já esteve cá 20 anos atrás e agora Luanda está uma cidade maravilhosa, desenvolvida. É um grande orgulho. Le Mali s'est engagé à défendre les droits humains. O Mali dispõe de disposições constitucionais e legais que definem e protegem os direitos fundamentais
nomeadamente os direitos das mulheres, das crianças e da família. Contudo, a eficácia destas normas depende da sua aplicação prática e da harmonização entre os diferentes poderes do Estado. É indispensável uma colaboração efetiva entre o poder legislativo, responsável pela elaboração das leis, e o poder judicial, encarregado da sua aplicação. Os tribunais constitucionais têm igualmente um papel determinante, devendo ser fortes e independentes para garantir a proteção dos direitos humanos. Em cada visita que faço a Luanda, observo mudanças significativas. Angola está em evidente desenvolvimento, com novas infraestruturas, edifícios modernos e obras de grande impacto, como o novo aeroporto internacional de Luanda, que é verdadeiramente magnífico. Estão todos de parabéns por estes progressos. O Fórum inseriu-se no âmbito da cooperação regional e internacional envolvendo países africanos e parceiros, como Portugal e Brasil, com vista ao reforço dos mecanismos legais e institucionais de proteção dos direitos humanos em África. Um acordo de cooperação trilateral para o fortalecimento da saúde materna, infantil e neonatal no país foi assinado hoje em Luanda pelos governos de Angola e Brasil e o Fundo das Nações Unidas para a População. O acordo, que visa a implementação do projeto Valorização da Vida Materna, Infantil e Fetal em Angola, estabelece uma cooperação técnica orientada para ações concretas de fortalecimento das capacidades institucionais e profissionais no setor da saúde em Angola. O foco central deste projeto é a redução da mortalidade materna, um desafio que exige ações integradas, investimentos contínuos e, sobretudo, a valorização dos profissionais da saúde. Segundo as autoridades angolanas, no domínio da vigilância em saúde, este projeto assume igualmente um papel estruturante. Entretanto, acreditam que o monitoramento e a análise sistemática dos óbitos maternos, infantis e fetais são instrumentos essenciais para a boa governação em saúde. Na cerimónia da assinatura do memorando de entendimento, a representante do Fundo das Nações Unidas para a População disse que o projeto vai permitir identificar fragilidades nos serviços, compreender as causas das mortes, avaliar a sua prevenção e, sobretudo, orientar decisões baseadas em evidências. Segundo dados de IMS, Angola registrou progressos importantes nos últimos anos, com a redução da mortalidade materna de 239 para 170 mortes por 100 mil nascidos vivos entre 2015 e 2023. Para o Brasil e Angola, este projeto está plenamente alinhado com as prioridades nacionais do setor da saúde, com os compromissos assumidos por Angola no âmbito da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável e com os esforços globais para reduzir as desigualdades em saúde. O projeto, o próprio nome indica, tem por meta reduzir os índices de óbito materno, infantil e fetal em Angola. Isso se fará por meio do fortalecimento dos sistemas de vigilância em saúde, por meio da qualificação da tomada de decisão, que é um aspecto chave dessas questões, e por meio da melhoria contínua da atenção prestada em Angola. O Ministério da Saúde tem assumido com responsabilidade e determinação o desafio de enfrentar os indicadores ainda preocupantes da mortalidade materna, infantil e fetal. Ao manifestar formalmente o interesse em estabelecer uma parceria técnica estratégica com o Fundo das Nações Unidas para a População e com a Fundação Oswaldo Cruz, o nosso país reafirma o compromisso com soluções estruturantes, sustentáveis e alinhadas às melhores práticas internacionais. As partes almejam que esta cooperação produza bons resultados, reforce as capacidades nacionais, promovendo inovação e consolidando um modelo de cooperação baseado na solidariedade e na responsabilidade compartilhada.
Partimos para o primeiro intervalo. Quando regressarmos, vamos até ao Longa, onde a população quer mais água, mais energia e mais escolas. Nós voltamos já. Estas são algumas das preocupações da população que vive ao longo do perímetro do Rio Longa, entre as províncias de Icolibengo e Kwanza Sul. Hoje, os governos das duas províncias mantiveram um encontro de trabalho no perímetro do Rio Longa, zona que pertence, no entanto, a Icolibengo, com o objetivo de avaliar projetos estruturantes e reforçar a cooperação entre as duas regiões. Uma cooperação que deve levar para as comunidades os principais serviços. Não temos água, não temos energia. Tem muito jovem também aqui desempregado. A população, ao longo do perímetro sobre o Rio Longa, quer ver melhorado o sistema de educação. Nós precisamos de ainda mais professores, precisamos de escola, sim senhora, mais ainda. Laurinda Aguiar tem um sonho: formar os seus 3 filhos. Eu nasci 3 filhos mudos, esses meus 3 filhos mudos não têm professores. A visita conjunta incidiu-se sobre os vários projetos de impacto econômico e social no perímetro do Rio Longa. Nós estamos a falar de pouco mais de 2.350 habitantes que habitam nessa região da Algiwa. Portanto, para nós este é um dia histórico, na medida em que os dois governos reúnem-se aqui para discutir questões que têm a ver exatamente com a população que habita o município de Porto Ambuim, de uma forma particular, e em geral da província do Kwanza Sul e da região de Cabo Ledo, como disse, a província da Icolibengo. O povo do Kwanza Sul, que é o Porto Ambuim e o Cabo Ledo, são vizinhos e têm quase a mesma cultura. Da mesma cultura que nós temos, então nós estamos aqui para partilharmos experiência em Kwanza Sul e o Icolibengo. Nós temos aqui bairros muitos vizinhos e estamos aqui então a ver como é que vamos criar sinergias para levar serviços de qualidade, serviços que os utentes necessitam aqui nas nossas províncias, sobretudo ao longo daquilo que é o corredor do Longa. Depois da apresentação dos programas a serem levados a cabo no exercício econômico 2026, os dois governos provinciais mantiveram um encontro de concertação onde reafirmaram o compromisso de gestão conjunta, coordenação institucional e acompanhamento permanente dos projetos visando o desenvolvimento sustentável das zonas limítrofes. É histórico porque ele permitiu refletir vários contextos das duas províncias e dos dois municípios de Porto Ambuim e Cabo Ledo, permitiu avaliar aquilo que é o uso dos solos desse território, avaliar o efeito que o rio provoca no sistema de irrigação das populações que produzem na zona ribeirinha, permitiu analisar a questão do registro de nascimento, o acesso à água e à energia. Foi um encontro que está a levar a cabo uma reflexão profunda sobre os constrangimentos que afetam as duas comunidades. Margem direita, o Icolibengo, a margem esquerda, o Kwanza Sul, e que entendemos que devia ser um encontro para promovermos e trocar experiências no processo de concessão e gestão dos projetos de desenvolvimento das nossas províncias. E são vários os projetos de desenvolvimento, como deve saber, que vai desde o PIMI e passa, no caso concreto do Icolibengo, pelo Programa Integrado de Assistência Comunitária, que é um programa do Icolibengo, em que neste processo de troca de experiências tivemos a possibilidade de ver como é que de um lado e do outro, das margens do Rio Longa, nós estamos a gerir os nossos projetos. O encontro reforça a aposta do Executivo na cooperação interprovincial como instrumento para melhorar as condições de vida das populações e potenciar os recursos locais. Estão a mais de 20% de execução física as obras de instalação de 18 mil ligações domiciliares na cidade de Ndalatando. Serão 130 quilómetros de rede de distribuição de água às famílias dos bairros da periferia de Ndalatando. Os trabalhos estão a 28% da execução física. Estamos com 8 DMAs, Distrito de Medições, em execução, de um total de 28 bairros nesse local, né? Executando nesse momento o sistema de abastecimento de água
proveniente, mas agora da parte de redes secundárias e principais de abastecimento. Está sendo feito apenas a implantação das redes primárias e secundárias. As obras tiveram início no fim do ano passado, dentro do projeto d'água dos rios Luço e Lucala. 28 bairros serão interligados por este sistema que gerou 115 postos de trabalho. Desses 106, 90% são locais. Tivemos uma paragem de algumas frentes por mais de 4 meses. Isso tivemos que fazer um repactuamento do plano de trabalho, mas que com a quantidade massiva de trabalhadores, a gente vai conseguir resgatar esse prazo. Os benefícios serão imensuráveis, segundo o governador do Kwanza Norte, que foi avaliar o nível de execução do projeto d'água em domicílio. Todo o trabalho termina em abril do próximo ano. Inicialmente, cerca de 8 bairros já foram contemplados, o que significa dizer que nos próximos dias vamos ter aqui um bom andamento. Como temos estado a dizer, a água é uma grande preocupação para a nossa província. Olhando para a questão que tem a ver com a saúde pública e também preservar a saúde das pessoas, obviamente queremos ver esta obra acelerada. Falamos com a empresa no sentido de entregar a primeira fase ainda este ano e o próximo ano entregar a segunda fase. Ainda a nível da província, está também concluída a reabilitação do Hospital Provincial Dr. António Agostinho Neto. A unidade, que tem capacidade para internar mais de 100 pacientes, terá uma fábrica de oxigênio. Naturalmente é uma unidade de produção de gases medicinais, sobretudo de oxigênio, e cuja entrada em funcionamento trará uma poupança significativa em termos de custos. Nós hoje, as duas unidades, o Hospital Materno Infantil e aqui o Hospital Provincial, têm um custo aproximado de cerca de 10 milhões de kwanzas mensais só em compra de oxigênio. A visita de campo do governador provincial terminou nas obras de ampliação do Hospital Materno Infantil de Ndalatando. As autoridades do município do Dante, na província do Bengo, garantem terem já encerrado todas as residências de pesagem de material ferroso. Ainda assim, a população lamenta a vandalização de sarjetas e assentos dos parques infantis. Mesmo com a proibição por parte do governo angolano, que criou um decreto executivo para encerrar as casas de pesagem de material ferroso e não ferroso, no município do Dande, província do Bengo, ainda se registra a vandalização de sarjetas e assentos públicos, situação que tem causado descontentamento no seio das comunidades. Disso nós só temos a falar para toda a população, aquilo que é um bem público deve ser protegido por todos, porque beneficia-nos todos. Esse é o primeiro ponto. O segundo, e sobretudo para a juventude, que elas é que optam mais por essas brincadeiras, aconselhamos em não estragar, porque também lhe faz parte. O Estado também gasta o dinheiro. E aqui nós ficamos a falar porque o Estado não está fazendo nada enquanto nós ficamos a estragar aquilo que o Estado está a organizar. À noite pode causar muitos constrangimentos, tipo uma caída, uma queda, meter um pneu de carro dentro do buraco. Então aquilo é que salva a nossa boa caminhada. Quanto ao encerramento das casas de pesagens, a administração municipal do Dande garante que todas estão encerradas. Um dado que é do controle, sim senhora, e penso eu que, como acabei de dizer há pouco tempo, por conta da orientação que saiu até bem pouco tempo, portanto temos a situação controlada relativamente a esta situação de pesagem, das casas de pesagem e mesmo da prática de retirada desses materiais na via pública. Para fazer face à situação, a administração municipal do Dande e a Polícia Nacional trabalham em conjunto para desincentivar esta prática e recuperar alguns bens subtraídos na via pública. Portanto, relativamente a isso,
localmente junto da polícia. Também foi feito, portanto, algumas intervenções, e dessas intervenções resultaram exatamente na localização de algumas tampas de sarjetas, não é? Que foram localizadas pela nossa polícia e nos foram entregues. Então, logo isso, portanto, nós estamos a fazer, portanto, a recolocação das mesmas, uma vez que nós conseguimos receber, e nos resta então a sua aplicação. Munícipes do Dande, na província do Bengo, preocupados com a vandalização de sarjetas e outros bens públicos. A vice-presidente do MPLA alertou hoje que uma juventude desligada da sua história torna-se vulnerável a discursos fáceis e soluções ilusórias. Ao intervir na abertura da aula magna alusiva ao 65º aniversário do início da luta armada de libertação, que se assinala amanhã, Marquiosa disse que os jovens hoje não são chamados a empunhar armas, mas conhecimento, competência, ética e inovação. Os jovens chegaram cedo e com muita expectativa. Estou muito expectante, eu creio que isso vai ser um evento inovador e que nós vamos aprender muito. Na verdade, eu espero aprender muito, muito mesmo sobre os nossos antepassados, aquilo que foi a luta armada, como é que começou. Vinham de todos os cantos da capital. Os passos davam para o interior da sala de conferências do CCTA, palco do encontro com a história. No interior, cada um procurava o melhor lugar, mas o espaço mostrava-se pequeno para acolher as centenas de jovens que quiseram aprender mais sobre o que custou a liberdade. Sabemos todos nós que foi praticamente uma luta armada, né? Onde nós, os angolanos, reivindicamos aquilo, na verdade, que é nosso. O 4 de fevereiro constitui um marco importante na caminhada rumo à conquista da independência, dignidade e a afirmação da soberania nacional. Os heróis do 4 de fevereiro e seus feitos ensinaram-nos que a liberdade não é uma dádiva, mas uma conquista. Ensinaram-nos que a pátria se constrói com coragem, unidade, disciplina e entrega total à causa comum. Estes valores continuam a ser o alicerce sobre o qual edificamos a nação angolana do presente e do futuro. A juventude não se deve desligar da sua história, deve estar atenta ao conhecimento histórico e aos fenómenos dos novos tempos, de modo a que não se deixe enganar por discursos irresponsáveis que tentam reescrever a história. Os jovens de hoje não são chamados a empunhar armas, mas são chamados a empunhar o conhecimento, a competência, a ética e o espírito de serviço público. São chamados a estudar, a trabalhar, a inovar e a participar ativamente na vida económica, social e política do nosso país. Disse que o seu partido teve um papel preponderante na luta de libertação nacional. Assumiu a responsabilidade de liderar uma Angola com desafios próprios e específicos. Hoje, o rumo é diferente. A inauguração do Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto, em 2023, a modernização e certificação de aeroportos regionais, bem como a eleição de Angola pela primeira vez para o Conselho da Organização da Aviação Civil Internacional, são sinais inequívocos do reposicionamento estratégico do país neste setor. As ações estruturantes dos portos de Luanda e no Lubito já geraram centenas de milhões de dólares em receitas e investimentos, impulsionando o emprego e a competitividade logística, enquanto o corredor do Lubito se afirma como eixo regional vital para a integração econômica
da África Austral. Maracchiosa diz que foram necessárias reformas para corrigir desequilíbrios, fortalecer as instituições do Estado e rumar para o desenvolvimento sustentável. No campo da agricultura e da segurança alimentar, Angola assistiu a um relançamento estrutural depois de décadas afetadas pela guerra. Os programas como o MOSAP 1 e 2, a instalação de milhares de escolas do campo, o apoio direto à agricultura familiar e o impulso dado pelo Prodesi permitiram um crescimento acumulado superior a 30% da produção agrícola, acompanhado por uma expansão notável da pecuária e da agroindústria. As lutas de hoje são diferentes de há 65 anos. Não são menores, são igualmente complexas. Não é contra o colonialismo, mas também são batalhas que exigem os mesmos valores que inspiraram os heróis da pátria: trabalho, disciplina, união e patriotismo. Devemos preservar, aprofundar e projetar no tempo os ideais que motivaram a nossa luta. Atualmente, a missão é clara e exige a mesma determinação: transformar as katanas da luta armada em força de trabalho, produção e progresso. Ouvir aqui o testemunho na primeira pessoa de muitos daqueles que foram os artífices dessa libertação. Portanto, aqueles a quem nós honrosamente chamamos de heróis, que lutaram por este país, que deram tudo de si e que permitiram que hoje fôssemos então a juventude que tem a responsabilidade de continuar essa marcha pelo desenvolvimento do nosso país. É fundamental preservar o legado dos heróis da pátria e transmiti-lo com verdade histórica. Maracchiosa chamou a atenção à juventude que diz ter saído da aula magna com as expectativas correspondidas. Esclarecer alguns pontos sobre aquilo que é o 4 de fevereiro, o início da luta armada. Foi muito boa e até digo que tem que haver mais dessas para melhor interpretação do que é um 4 de fevereiro. Não se trata apenas de um registro cronológico, mas sim símbolo de coragem e consciência política. Entre os presentes, destaque para membros do Birro Político do MPLA, do Conselho de Honra, do Secretariado do Birro Político, do Comitê Provincial do Partido em Luanda, reitores académicos e estudantes. E o Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social juntou hoje académicos e estudantes numa reflexão sobre o que aconteceu em 1961. Há datas que o tempo não apaga. O 4 de fevereiro é uma delas. Mais do que uma página da história, é um ato de coragem que marcou um povo e continua a inspirar gerações. Foi com o objetivo de revisitar esse grito histórico que o Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social promoveu uma ação temática especial marcada pela realização de uma aula magna dedicada ao início da luta armada de libertação nacional. Os portugueses sentiram-se desautorizados, sentiram-se ultrajados, reforçaram as medidas de coerção. É aqui onde começa a agir, de facto, com maior intensidade a PIDE. A PIDE, depois veio o PIDE-DGA. Houve rusgas. Os presos que, de facto, não sei se a passagem seria rápido, que, de facto, motivaram a revolta, foram transferidos para o Tarrafal. Ou seja, a sociedade já não ficou a mesma. No Centro de Imprensa Aníbal Melo, o passado encontrou o presente, histórias de sacrifício, resistência e esperança ganharam voz numa viagem que começou em 1961 e chegou aos desafios do Angola de hoje. A aula magna recordou que a liberdade nasceu da coragem de um povo e que preservá-la exige consciência histórica, cidadania ativa e compromisso coletivo. A luta de libertação nacional criou uma unidade, quer cultural, quer linguística, quer ideológica, que assim de passagem pode não dar conta. Mas hoje você tem um militar que tem Mulher do Sul e sucessivamente. E são que fizeram a luta e são eles que se espalharam para todo o país. Era impensável, era impensável.
Ou seja, é uma componente muito válida. Não é por acaso que o Dr. Agostinho Neto diz que, no discurso sobre a cultura, diz que nós temos que unir as nações angolanas. Num tempo de mudanças rápidas e desafios digitais, o Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social mostrou que lembrar a história é também uma forma de preparar o amanhã. Estamos hoje a interagir, sobretudo, sobre os acontecimentos, sobre os feitos, o impacto da data 4 de fevereiro e, sobretudo, os grandes protagonistas, para que, efetivamente, a nossa juventude, a nossa população, as novas gerações possam conhecer a nossa história e o papel que os jovens sempre desempenharam nas várias etapas do nosso processo político e histórico. Com esta iniciativa, o Mintix reforça o seu compromisso com o debate académico e com a participação da juventude na preservação da memória histórica nacional. Portugal e Espanha estão a ponderar proibir a utilização de redes sociais a menores de 16 anos. Um assunto para ver quando regressarmos. Até já. Telejornal, a notícia em primeiro lugar. Daqui a pouco vem aí a grande entrevista e o João Pinto. E hoje o assunto interessa principalmente aqueles que têm, digamos assim, têm compromissos com o Estado, porque vamos olhar para a dívida pública. E o convidado do João Pinto é Dorivaldo Teixeira, diretor-geral da Unidade de Gestão da Dívida Pública, um organismo que é tutelado pelo Ministério das Finanças. Você não pode mudar de canal. Assim em especial, desejo boa noite. Até amanhã.